Fala galera, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje a gente não teve nosso encontro no Zoom ao vivo, mas a gente está mandando essa mensagem especial de Páscoa para vocês aproveitarem. Então preste atenção no recadinho aí, na mensagem que o pastor Davi gravou com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem muito. Um beijo! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pastor Davi aqui hoje para essa aula especial de Páscoa. Aliás, feliz Páscoa para você, para a sua família, para todo mundo aí na sua casa. E olha só que legal, hoje a gente está aqui, onde é que a gente está? Você sabe onde a gente está? Isso, no berçário da nossa igreja, com os nossos brinquedinhos aqui, tudo bem arrumadinho para contar a nossa história de Páscoa. E eu quero começar perguntando para você, o que é Páscoa? Você sabe o que é Páscoa? Tem muita gente que ganha ovo de Páscoa, ovo de chocolate. Você ganhou? Tem muita gente que ganha, tem muita gente que também não ganha. Mas você sabia que tem muita gente que acha que Páscoa tem a ver com ovo de chocolate? A gente vai no mercado e vê ovo, e vê coelhinho, vê um tanto de coisa. Pois é, o que será que é a Páscoa? O que será que é a Páscoa? É isso que eu quero falar para você hoje. E como a gente está falando de Páscoa, eu estou aqui com algo que parece com um ovo de Páscoa. Mais ou menos, né? Pelo menos é um saquinho, tem formato de ovo. Olha só. E dentro desse ovo tem algo que a gente lembra muito da Páscoa. E é a imagem de um animal. Qual será que é o animal que tem aqui? Hein? Eu vou dar uma dica para você. Começa com co. Coelho. Olha só o coelho, né? Você já ouviu falar no coelho da Páscoa? Pois é. Muita gente acha que Páscoa tem a ver com coelho. Mas só que o animal que eu quero falar para você começa com co, mas não é coelho, é cordeiro. Cordeiro. O que é um cordeiro? Essa ovelhinha. Por quê? Porque a história da Páscoa começa lá atrás, lá no tempo, lá quando os escravos estavam no Egito. A palavra Páscoa significa passagem. E que passagem é essa? Essa passagem era quando o Senhor ia passar sobre o Egito e ele ia visitar com a sua misericórdia todas as casas que tivesse assim marcado em cima da porta com a marca de um cordeiro, o sangue de um cordeiro que foi sacrificado. Deus mandou sacrificar um cordeiro e pegar o sangue e marcar assim na porta das casas por onde ele ia passar e ele ia salvar todos que estavam naquela casa marcada pelo sangue do cordeiro. Pois é. Agora tem uma coisa muito interessante, porque essa história ela é só um símbolo para uma coisa que João Batista falou quando ele viu Jesus pela primeira vez lá em João 1:29. João 1:29, quando João Batista viu Jesus, ele estava lá batizando as pessoas no Rio Jordão, e ele viu Jesus e ele fala assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, aquela história lá do Antigo Egito é a história de Jesus. Era, assim, um símbolo, uma ilustração para a história de Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, pastor, o que é isso? Tirar o pecado do mundo? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos pecadores. Você sabe disso, né? Todos nós somos pecadores. E todos nós, então, precisamos do perdão de Deus.
Precisamos da salvação. E isso significa ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Sabia disso? Você sabia que Jesus pode perdoar todos os nossos pecados? O meu, o seu, do papai, da mamãe, dos seus irmãozinhos, do vovô, da vovó, do tio, da titia, do primo, da prima, dos amigos, de todo mundo. Porque o amor dele é muito grande, muito grande. Agora, como que Jesus fez isso? Eu vou contar uma historinha para você. Quando faltava uma semana para a Páscoa, Jesus chegou em Jerusalém montado num jumentinho. Mais ou menos assim. Vamos pegar aqui. Jesus chegou lá na Páscoa, lá em Jerusalém, montado num jumentinho, e todas as pessoas em volta ficavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, que significa assim: ele é exaltado, ele é exaltado, ele chegou em Jerusalém, o nosso rei, o nosso salvador. E ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E ele ficou lá em Jerusalém reunido com seus discípulos por alguns dias. Mas você sabia que um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus e ele entregou Jesus para os soldados romanos que prenderam Jesus, levaram Jesus, bateram em Jesus, fizeram muito machucado nele. Muito triste, né? Mas só que Jesus fez uma coisa antes disso com os seus discípulos, que é muito legal. Lembra da história do cordeiro que eu acabei de contar? Esse cordeiro que foi sacrificado lá no Egito e o sangue passou nas portas. Lembra disso? Então, um pouco antes de Jesus ser traído por Judas e ser levado pelos soldados romanos, Jesus sentou numa mesa dessa aqui com os seus discípulos. Ele reuniu todos os seus amigos na mesa e ele pegou um pedaço de pão. Você já viu a gente fazendo na igreja a Santa Ceia? Então, foi nesse dia. Um pouco antes de Jesus ser levado pelos soldados, ele sentou com seus discípulos e ele pegou um pedaço de pão. Lembra da história do cordeiro, né? Então, ele pegou um pedaço de pão e ele partiu esse pedaço de pão. Ele fez uma oração dizendo: Senhor, muito obrigado por esse pão. Muito obrigado pela sua misericórdia. E sabe o que Jesus fez depois que ele partiu esse pão? Ele foi repartindo em pedaços menores e esses pedaços ele foi distribuindo para os seus discípulos, dizendo o seguinte: peguem um pedaço, todos vocês. E quando todos tinham pego um pedaço de pão, sabe o que Jesus falou? Lembra do cordeiro? Ele falou assim: esse é o meu corpo, que é sacrificado por vós. Sabia? Ele usou o pão para dizer que ele morreu no nosso lugar. Pois é. Sabia que isso está escrito na Bíblia? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Pois é. Aí os seus discípulos que estavam na mesa, eles comeram o pão que Jesus partiu. E depois que eles comeram o pão que Jesus partiu, sabe o que ele fez? Ele pegou uma bebida de uva. Ele pegou uma bebida de uva e ele então, da mesma forma que ele fez com o pão, ele fez com essa bebida e falou:
todos vocês podem tomar. E aí ele disse o quê? Essa bebida é o meu sangue derramado na cruz para perdoar o seu, o meu, o nosso pecado. Lembra do cordeiro que foi morto lá no Egito e o sangue dele marcou a casa das pessoas por onde Deus ia passar? Pois é, agora Jesus estava passando pela nossa vida, passando e nos perdoando pelos nossos pecados. E depois que todos comeram e todos beberam, então Jesus foi levado pelos romanos para a cruz. Ele foi crucificado e ele morreu no nosso lugar. Muito triste isso, né? Porque os nossos pecados deixam o Senhor assim, muito triste, a ponto dele mandar o seu Filho Jesus morrer no nosso lugar. Mas a Páscoa não é somente a morte, a Páscoa, ela é sobretudo a ressurreição de Jesus. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eu li para vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e conforme está na Bíblia, e foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus está vivo! Você pode falar assim, Jesus está vivo! Agora fala assim, aleluia! Glória a Deus! Pois é, Jesus ficou preso 3 dias dentro de uma sepultura, assim, olha, eles colocaram o corpo de Jesus lá dentro e ele ficou 3 dias ali. E quando no terceiro dia os discípulos de Jesus foram lá para ver onde é que está Jesus, eles foram lá e quando entraram a sepultura estava vazia, porque Jesus não estava mais lá, ele tinha ressuscitado. E tem mais, ele ressuscitou e está vivo até hoje. E a Páscoa é justamente isso. É a celebração, a festa da ressurreição de Jesus. Porque Jesus não só morreu na cruz para nos salvar, ele também ressuscitou para nos salvar. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Pois é isso que a Bíblia conta para a gente sobre Jesus. É isso que a gente aprende na igreja sobre Jesus. Que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Pois é. Que coisa linda, né? Que mensagem linda. E eu queria fazer uma oração com você antes da gente terminar essa mensagem. Que tal? Que tal se você chamasse aí o papai, a mamãe, os seus irmãos, seus primos, amigos, quem estiver aí perto de você, vovô, vovó, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma oração agradecendo o Senhor pela ressurreição e pela vida eterna. Vamos fazer isso? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor derramou o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas muito mais, ó Deus, obrigado porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor está vivo, nós também podemos ter salvação e vida eterna. Por isso nós entregamos a nossa vida para o Senhor, para que o Senhor nos salve, para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, para que o Senhor nos dê a vida eterna. Abençoa a nossa vida, a nossa família e a nossa Páscoa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, feliz Páscoa, um beijo do pastor para todo mundo aí. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram da mensagem? Você viu como foi importante a gente relembrar
quando começou a Páscoa, onde tudo começou, o porquê de tudo. É tão legal a gente passar aí a história da Bíblia e entender como as coisas se encaixam. Muito legal, né? E eu queria lembrar com vocês então alguns símbolos dessa Páscoa. Vamos abrir aqui então os nossos presentes de Páscoa. Esse aqui o pastor Davi compartilhou com vocês, quero ver quem se lembra. Então a gente tem aqui o símbolo da Páscoa cristã, que é o nosso Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus. Quem era o Cordeiro de Deus? Me responde aí, quero ver se você tá sabendo, hein? O Cordeiro de Deus, que foi Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E o que mais que o pastor Davi contou lá? Que aconteceu na antes da morte de Jesus, que foi a última ceia. Então o símbolo que eu quero abrir aqui com vocês agora é o alimento da Páscoa. O verdadeiro alimento da Páscoa é a ceia, né? A ceia que simboliza o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E agora a gente vai abrir mais um presente. Esse aqui é o presente que simboliza o presente que Deus nos deu quando mandou Jesus, né? E que simboliza o quê? A cruz. Esse foi o presente que Deus nos deu. O seu filho, o maior amor, o seu filho amado que ele entregou para morrer numa cruz e nos salvar dos pecados. E agora nós vamos abrir o último presente. O que será que tem aqui nesse presente, hein? Vamos abrir. Aqui nós temos o vazio da Páscoa. Como assim, Tia Lídia, o vazio da Páscoa? A Páscoa tem um vazio, que olha aqui, o que é esse vazio? É a tumba vazia, o túmulo vazio. Jesus não está mais lá. Ele morreu sim pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e por isso nós temos paz com Deus, por isso nós fomos reconciliados com Deus. Viu quanto presente a gente ganha nessa Páscoa? A gente também às vezes ganha um chocolatinho que é muito legal, não é? Muito gostoso, mas muito maior que tudo isso que a gente vê na TV ou que a gente come no domingo de Páscoa, são esses presentes que a gente leva todos os dias da nossa vida e que faz com que a gente tenha paz com Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa mensagem. E olha, não acabou aqui, eu vou mandar uma atividade aí pelos pais e eu quero ver quem sabe responder tudinho, hein? Quem sabe montar o quebra-cabeça que eu vou mandar. E depois eu quero o resultado disso pra gente ver como que vocês estão craques nessa história, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau!